Definição de um marco regulatório claro e abrangente. As RDCs, que é uma sigla para Resolução da Diretoria Colegiada, são regulamentações técnicas promovidas pela Anvisa que servem para o estabelecimento de processos regulatórios, práticas e padrões de qualidade, incluindo medicamentos, alimentos, produtos para a saúde e etc. Constantemente, a Anvisa promove novos RDCs em que aprimoram a regulamentação existente sobre alimentos para que se encontrem nos requisitos sanitários adequados, criando padrões de qualidade em que devem ser seguidos para a distribuição do alimento. Podem existir dezenas de resoluções para cada tipo de produto, podendo ser resoluções mais gerais e abrangentes ou em produtos com a regulamentação mais específica. A regulamentação de novos alimentos está ultrapassada e possui inconsistências e lacunas que não permitem um tratamento proporcional ao risco, considerando natureza, composição, histórico e condições de uso do produto. Com a tecnologia de alimentos sempre evoluindo para a criação de novos alimentos, utilizando técnicas novas, como por exemplo, a utilização de agricultura celular, edição genética ou aditivos e coadjuvantes de tecnologia, se torna mais difícil uma regulamentação para esses novos alimentos, o que gera incertezas para empresas e consumidores, dificultando a comercialização dos alimentos e um consumo seguro, se tornando um dos maiores desafios regulatórios para o governo e os consumidores. Falta de harmonização global. Além do Brasil, também é um grande desafio determinar uma regulamentação global de alimentos em que seja abrangente para vários países. Cada país possui suas próprias leis e regulamentos sobre padrões de qualidade, rotulagem, requisitos sanitários para a distribuição do alimento, se tornando difícil a comercialização global desses alimentos por terem diferentes sistemas de regulamentação. Meu nome é Thaís Mesquita e irei falar sobre a avaliação de riscos complexos. A avaliação de riscos complexos em alimentos tecnológicos envolve um conjunto de procedimentos rigorosos e multidisciplinares destinados a garantir a segurança e a saúde pública. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a principal entidade responsável por este processo no Brasil, aplicando metodologias e diretrizes baseadas em padrões nacionais e internacionais. Componentes da avaliação de risco. Número 1. Identificação de perigos. Esta etapa envolve a detecção de possíveis perigos que podem estar presentes nos alimentos tecnológicos, como substâncias químicas, agentes biológicos ou propriedades físicas que podem causar danos à saúde humana. Número 2. Caracterização de perigos. Consiste na análise detalhada dos perigos identificados, incluindo a natureza dos efeitos adversos, a dose necessária para provocar tais efeitos e os mecanismos de ação. Esta fase pode incluir estudos toxicológicos, experimentos laboratoriais e análise de dados epidemiológicos. Número 3. Avaliação da exposição. Envolve a determinação da quantidade e da frequência com que os consumidores são expostos aos perigos identificados. Esta fase utiliza dados sobre padrões de consumos alimentares, concentração dos perigos nos alimentos e hábitos alimentares da população. Número 4. Caracterização do risco. Integra os dados da fase anterior para fornecer uma estimativa do risco à saúde associado ao consumo dos alimentos tecnológicos. Pode ser uma avaliação qualitativa, descrição dos riscos, ou quantitativa, mediação dos riscos em termos numéricos. Métodos e ferramentas utilizadas. Estudos toxicológicos e epidemiológicos, testes e análises que avaliam a toxicidade e os possíveis efeitos adversos de substâncias específicas, modelagem matemática e estatística, ferramentas que permitem prever a exposição e os impactos potenciais com base em dados empíricos. Análise de ciclo de vida, que avalia os impactos ambientais associados à produção, uso e descarte de alimentos tecnológicos. Os desafios na avaliação de risco. Inovação contínua. A rápida evolução da tecnologia alimentar exige que os métodos de avaliação de risco sejam constantemente atualizados.
Interação complexa. Os alimentos tecnológicos podem conter múltiplos componentes que interagem de maneiras complexas, tornando a avaliação de risco mais desafiadora. Comunicação com o público. É essencial comunicar os riscos de maneira clara e transparente para garantir a confiança do público e o uso seguro de alimentos tecnológicos. Regulamentação e normas. A Anvisa adota e adapta diretrizes do Codex Alimentários, um conjunto de normas internacionais de segurança alimentar. Além disso, a Anvisa realiza consultas públicas e colabora com outras agências reguladoras para garantir que as suas regulamentações estejam atualizadas e alinhadas com os avanços científicos e tecnológicos. Conclusão. A avaliação de riscos complexos em alimentos tecnológicos é um processo essencial para assegurar a segurança alimentar e a saúde pública. A Anvisa utiliza uma abordagem científica robusta e regulamentações rigorosas para garantir que os alimentos tecnológicos no mercado sejam seguros para o consumo. Este processo envolve a colaboração com a comunidade científica e outras entidades reguladoras, bem como a comunicação efetiva com o público sobre os riscos e benefícios dos alimentos tecnológicos. Em relação às políticas de rotulagem, temos que a rotulagem nutricional é toda a descrição destinada a informar ao consumidor sobre as propriedades nutricionais do alimento. É obrigatória sua informação por meio impresso e padronizado em todos os alimentos produzidos e comercializados, qualquer que seja a sua origem, embalados na ausência do cliente e prontos para serem oferecidos aos consumidores, conforme preconizado na RDC 360 de 2013. Depois disso, temos vários avanços nas políticas de rotulagem. A partir de 2020, foram aprovadas as novas regras de rotulagem nutricional, passando a exigir alto teor de sódio, se o alimento é rico em açúcar adicionado, se é rico em gordura. O início da vigência dessas normas foi 2022, o prazo para adequação dos produtos lançados no mercado. Mas em 2023, esse prazo de adequação foi alterado pela RDC 819, permitindo o esgotamento do estoque de embalagens e rótulos adquiridos pelas empresas até 8 de outubro de 2023. O prazo final para o esgotamento do estoque das embalagens de rótulos adquiridos pelas empresas até 8 de outubro de 2023 e 2023 também sofreu adequação, de acordo com a RDC 819. E para 2025 foi o prazo de adequação de bebidas não alcoólicas em rotulagens, embalagens retornáveis. Porém, mesmo com esses avanços todos, ainda encontramos vários entraves no que se refere a rotulagens de alimentos. Isso, por exemplo, pode ser observado em organismos geneticamente modificados. No Brasil, de acordo com a Lei de Biossegurança, define-se organismo geneticamente modificado como um organismo cujo material genético tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética, e a engenharia genética, por sua vez, é a atividade de produção e manipulação de moléculas recombinantes. Então, nós temos vários produtos que têm origem, que têm organismo geneticamente modificado. Nós temos o milho, temos a soja, temos também os animais que são alimentados a partir desses alimentos geneticamente modificados e que depois vão para o abate e são consumidos. E todas essas informações são muito, muito difíceis de aparecerem no rótulo, a origem dos animais. E
temos muitos desafios relacionados, por exemplo, à rotulagem desses alimentos geneticamente modificados, como, por exemplo, a carência e alto custo no acesso dos materiais de referência a serem utilizados nas análises, dificuldade de implantação de novas técnicas de triagem, de qualificação e específicas, assim como os sistemas de detecção de alto desempenho, o restrito número de laboratórios oficiais atuando nessa área no Brasil. Então, assim como os alimentos novos, eles apareceram muito, a demanda também aumentou muito em relação à rotulagem desses alimentos, dificultando a fiscalização e mesmo a implementação de RDCs. Ainda assim, a GALE, Gerência Geral de Alimentos, apresenta avanços nessa área, na área de rotulagem. Uma queda de 22% no número de protocolos recebidos pelas centrais de atendimento e respondidas pela GALE em relação a 2022. Isso representa uma redução da demanda, já que 100% dos protocolos recebidos foram respondidos e 98% dentro do prazo estipulado pela Anvisa. Mesmo assim, o atendimento a esses canais institucionais da Anvisa representa a segunda atividade finalística de maior relevância na GALE, ocupando 16% da capacidade laboral da equipe técnica da área. Então, mesmo respondendo a todas essas dúvidas do consumidor, mesmo com todos esses avanços, nós ainda, os entraves citados, eles ainda devem ser considerados. Ainda falando sobre os avanços, as dúvidas sobre rotulagem, continuam no topo dos assuntos mais perguntados, com grande diferença para o segundo colocado. Então, as dúvidas acerca de rotulagem, temos aí em 2021, 2022 e 2023, os protocolos que foram atendidos, o número de protocolos atendidos. Então, de 2022 para 2023, temos aí essa queda. De 2021, um aumento. De 2022 para 2023, essa queda de 9.781 para 7.585. E as dúvidas em relação à rotulagem nutricional estão ainda no topo, desses contatos, desses protocolos, com 3.638 atendimentos. Segurança alimentar. A segurança alimentar, no contexto dos alimentos tecnológicos, é um tema complexo e em constante evolução, marcado por desafios e perspectivas que exigem atenção e soluções inovadoras. A rápida progressão tecnológica na área da produção de alimentos, com o desenvolvimento de organismos geneticamente modificados, as OGMs, edição genética, nanotecnologia e outras técnicas inovadoras, abre um leque de possibilidades para aumentar a produtividade, nutrição e qualidade dos alimentos. No entanto, essas inovações também trazem consigo novos desafios à segurança alimentar, exigindo frameworks regulatórios e de governança robustos e eficazes. A pesquisa científica sobre os impactos de longo prazo do consumo de alimentos tecnológicos ainda está em desenvolvimento, gerando incertezas para a tomada de decisões regulatórias. Algumas oportunidades são a abordagem baseada em risco, onde a regulamentação pode se concentrar nos riscos específicos de cada tipo de alimento tecnológico, permitindo maior flexibilidade e inovação. A cooperação internacional, onde a colaboração entre governos, organizações internacionais e stakeholders da indústria é crucial para o desenvolvimento de padrões regulatórios harmonizados, e também o engajamento público, onde o diálogo aberto e transparente com o público é essencial para construir confiança e consenso sobre a regulamentação de alimentos tecnológicos. Dentre os padrões de segurança alimentar estão a avaliação de segurança, onde os alimentos tecnológicos devem passar por avaliações rigorosas de segurança antes da comercialização, incluindo testes de toxicidade, alergenicidade e outros riscos potenciais.
Também rastreabilidade e rotulagem, onde sistemas eficazes de rastreabilidade e rotulagem garantem transparência e permitem o recall de produtos em caso de problemas de segurança, e o monitoramento pós-mercado, onde o monitoramento contínuo dos alimentos tecnológicos no mercado é crucial para identificar e abordar quaisquer riscos à saúde humana e ambiental. A regulamentação e governança eficazes de alimentos tecnológicos são essenciais para garantir a segurança alimentar e proteger os consumidores. Uma abordagem baseada em risco, a cooperação internacional, o engajamento público e a aplicação de rigorosos padrões de segurança alimentar são elementos-chave para um futuro seguro e sustentável, para a produção e consumo de alimentos. Olá, meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre princípios éticos que asseguram a justiça social e o acesso universal a alimentos nutritivos e de qualidade. O direito à alimentação, como todos sabem, é um direito fundamental do ser humano e é imprescindível à dignidade humana. Esse princípio ele é positivado na Constituição Federal e ela institucionaliza a política de garantia de segurança alimentar e nutricional, criando o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse sistema é um sistema que pretende assegurar o direito humano à alimentação adequada e tem uma estrutura ativa nos âmbitos nacionais, estadual e municipal. O princípio desse sistema é a universalidade e a equidade no acesso à alimentação com a participação popular, E, além disso, de promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional dos brasileiros. O CISAM ele deve promover o abastecimento e a estruturação de sistemas sustentáveis e descentralizados de base agroecológica, de produção, extração, processamento e distribuição de alimentos, mas também deve se preocupar com o acesso universal à água de qualidade e em quantidades suficientes. No Brasil, em 2003, o governo federal criou um programa, o Programa Fome Zero. Ele substituiu um outro programa já existente, que era o Programa da Comunidade Solidária, para combater a fome e as suas causas estruturais. E aí começa a busca, então, pela melhoria de renda, barateamento da alimentação e ampliação do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, com maiores ofertas de alimentos básicos e também com combate ao desperdício. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o que os estados devem fazer. Os estados devem basicamente fazer 4 coisas. Eles devem continuar a consagrar o direito à alimentação em seu direito interno e, se possível, em sua Constituição. Os estados também devem prever mecanismos que ofereçam vias de recursos adequadas, eficazes, rápidas em casos de violação do direito à alimentação, em particular para os grupos vulneráveis. Outro ponto também importante é que as instituições nacionais de direitos humanos têm papel central a desempenhar na promoção e na concretização do acesso à justiça em caso de violação do direito à alimentação. E o quarto ponto, não menos importante, é que os estados devem favorecer o reconhecimento da justiça, do direito à alimentação pelos órgãos judiciários e quase judiciários, em nível nacional, regional e internacional. Tem um documento existente que ele foi elaborado pela Organização das Nações Unidas, para agricultura e alimentação. E ele visa uma discussão sobre o direito à alimentação e, afinal, é possível tornar esse direito algo que requeira aparato judicial? Se há jurisprudência como há? Sim, se for um direito, deve ser garantido e respeitado. E as demais medidas devem ser tomadas para que as violações sejam coibidas e corrigidas. O documento que eu cito, ele traz uma jurisprudência internacional, indicando que em diversos continentes foi possível dar acesso à justiça para as vítimas de violação dos direitos à alimentação. O autor concluiu com seu estudo, indicando formas de usar o acesso à justiça como componente da luta contra a fome. O papel do judiciário ele vai além, como, por exemplo, o uso de transgênicos em alimentos ou o acesso a recursos naturais de água. Por fim,
Tendo em vista inúmeros empecilhos para a materialização do direito à alimentação numa sociedade desigual, como a brasileira, a justiça tem o seu papel ampliado e ganha relevância na proteção à segurança alimentar dos cidadãos. Pegando o gancho aí, então, da questão da regulamentação e governança de alimentos, né, se tratando aí sobre a Anvisa, né, que divulgou alguns resultados dessa regulamentação em 2023, a gente percebe que é uma análise um tanto quanto fria, né, sempre visando aí, claro, a garantir a segurança alimentar e proteger os consumidores. Claro que baseado em risco, nessa questão da cooperação internacional, no engajamento público, ok? E na ampliação de rigorosos padrões de segurança, mas isso sempre visando que os consumidores. Então, assim, como superar esses desafios no Brasil? Né? Eu vou falar, claro, um pouco da Anvisa, mas vou falar também um pouquinho daqui a pouco sobre o Ministério da Agricultura e Pecuária, que aí visa muito mais a questão, no caso, dos animais, né? Que tem a ver com o filme que a gente assistiu. Bom, como superar esses desafios no Brasil? Então, a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela teve uma agenda regulatória no período de 2021 a 2023, né, onde traz um relatório anual e cria de uma gerência, né, chamada Gerência Geral de Alimentos, onde ela, né, visa redução, por exemplo, dos tempos de análise, né, das petições de avaliação de risco, maior número de registros aprovados, agilidade na finalização dessas análises, enfim. E algumas iniciativas que a gente poderia destacar, né, seriam, por exemplo, a consolidação e atualização de normas, por exemplo, um esforço nesse sentido, né, na questão de legislação. Algo que é interessante falar é o destaque no processo regulatório de novos alimentos e de novos ingredientes, né, que seguiu um regime de tramitação abrangente, incluindo a elaboração de análise de impacto regulatório, né, a AIR, considerando os principais problemas e causas para a definição das intervenções propostas em sintonia com o contexto regulatório global. Isso é interessante falar, né, dessa sintonia entre Brasil e mundo. Okay? Então, esses relatórios eles destacam as prioridades delineadas para o ano de 2024, né? Que é o cumprimento desses objetivos, né? Ainda visando essa questão da qualidade, né? E da inovação desses setores alimentícios. Então, para 2024, cabe aí, né, ressaltar, por exemplo, dessas prioridades, a ampliação da transparência, né, ativa da comunicação com a população sobre essas medidas voltadas para a prevenção ou redução de riscos associados ao consumo dos alimentos. A gente viu parte disso na questão de rotulagem também, mas é claro que não se limita só a isso, mas todo um controle ligado à alimentação. Bom, então desenvolver, por exemplo, atividades, né, um outro destaque, desenvolver atividades de integração com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, SNVS, em temas estratégicos para o controle sanitário de alimentos, por exemplo. Então, isso tudo vai estar dentro dessa competência da Anvisa, tá? Dentro dessa agenda e desses relatórios, tá? Divulgados, que tem como destaque assim, essas prioridades delineadas até para esse ano atual de 2024. Bom, então, como eu falei anteriormente, existe um manual de boas práticas da coordenação, que é, né, criado por uma coordenação de boas práticas agropecuárias, né, que é a CBPA, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Nessas boas práticas, aí sim, né, a gente vai tangenciar o filme que nós assistimos, do Okija, que é mais voltado para a preocupação, né, com, entre aspas, o alimento, com o animal, com a questão rural, agrária. Então, como a gente pode ver, com o bem-estar animal, tá? Então, assim, dois destaques aqui, dentre todas essas atribuições, né, que a gente está vendo
nesse manual de boas práticas, a primeira delas chama atenção no que tange ao filme, que é a divulgação e sensibilização para a adoção das boas práticas de criação, transporte e abate de animais com foco no bem-estar dos animais e de produção e interesse econômico. Então, esse é alinhamento. E lá embaixo, naqueles 2 asteriscos, algo que a gente nota e percebe que é um alto grau de bem-estar animal significa que o animal está saudável, seguro, confortável, bem nutrido e livre para expressar comportamentos naturais e sem sofrer com emoções negativas como dor, estresse e medo. Esse é um item lá que tangencia o filme, né? Ou seja, óbvio que existe um abismo entre teoria e prática, e esse é o debate que a gente deve trazer constantemente para a nossa população e para a legislação brasileira. A fonte está embaixo, tá? E é isso. Espero que tenha ficado claro todo esse nosso trabalho. Até a próxima. Aqui falando é o Luiz Henrique Pereira de Almeida, curso de Nutrição 5º período, noite, UNIG.